remada curvada na máquina. Então aqui, uma questão de ajuste. Eu tenho duas pegadas, uma bem pronada e uma mais na diagonal. É tudo uma questão de ajuste. Elas não vão ter grandes diferenças entre uma e outra na execução, tá? Então eu vou mostrar primeiro, ó, pegada pronada. Você vai tirar a barra do suporte e já vai ativar a sua postura. Daqui, solta a escápula, volta, puxo abrindo bem o meu peito, esmagando lá atrás. Soltei, volto, puxo, abro bem o peito, esmago lá atrás. Cuida para você não fechar o seu peito na hora de puxar. Aí você não está usando as costas. Agora eu vou mostrar outra pegada, que é essa pegada mais na diagonal. Então é mesmo princípio, ó. Eu começo pela escápula e puxo. Essa pegada vai pegar um pouco mais a parte de baixo das costas. Então eu solto, volto e puxo, abrindo bem o meu peito. Terminei, guardei.